Vamos ver aqui o curioso iceberg dos símbolos. Vídeo que eu tô com muito interesse de ver. 1 hora de vídeo. Eu espero não ficar muito mais tempo aqui, porque a gente precisa, né, continuar a live. Bora lá. Olá a todos, sejam bem-vindos a Zodíaco. Eu sou o Zod, seu apresentador. Não vou ficar 3 horas e 15 minutos no vídeo não, gente. Pelo amor de Deus. Símbolos. Eles estão em toda parte e têm um poder incrível. Vão além de simples imagens ou desenhos. Eles carregam significados profundos que influenciam os nossos pensamentos, sentimentos e ações, desde sinais religiosos até emblemas de grupos secretos. Então é por isso que no vídeo de hoje vamos explorar o curioso iceberg dos símbolos e desvendar cada um deles. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como este. E também deixe seu like. Desde já eu agradeço o acesso. Agora vamos começar. Mãos. Mãos? As nossas mãos praticamente são fonte de inúmeros símbolos e Realmente começou da primeira, bem da superfície, né? significados a cada gesto que fazemos. E um deles é o sinal de positivo. Também conhecido como joinha ou beleza, tem origens bastante controversas, aparecendo pela primeira vez na Roma Antiga, como um sinal Vídeo proibido na Bahia, pois é, né? utilizado por árbitros para decidir a vida dos gladiadores na arena. Porém, foi só com os soldados americanos que esse gesto pegou uma popularidade maior, sendo usado como sinal de afirmativo para dizer que estava tudo bem. Um outro exemplo é a mão chifrada. Esse gesto, no qual se faz um chifre com o dedo indicador e o mínimo levantados, tem várias origens culturais, mas é amplamente conhecido por sua associação com rock and roll. O famoso guitarrista Ronnie James Dio foi quem popularizou esse sinal entre os fãs de heavy metal nos anos 80. Originalmente, esse gesto tem sido usado em várias culturas para afastar o mal-olhado ou espíritos malignos, especialmente no sul da Europa, onde se acredita que ele protege contra a inveja e o azar. No entanto, no contexto moderno, também é um símbolo de atitude ou de estar ouvindo música pesada. Símbolo do rock, Símbolo da meu. paz. O símbolo da paz, também conhecido como Sinal da Paz, foi criado em 1958 como logotipo da campanha pelo desarmamento nuclear na Grã-Bretanha. Ele acabou não falando por que símbolos são tão poderosos, né? Ele falou símbolos são poderosos. E é verdade, mas por que símbolos são tão poderosos? Acho que a gente pode comentar um pouco aqui. Eu não vou ser o Gnose Games, que vai ficar 1 hora falando disso. Eu vou ser breve. E aí quem quiser vai no Gnose Games para descobrir mais. Só que os símbolos são poderosos porque eles se comunicam de forma não linguística, né? A nossa mente tem é, duas, mais de uma forma de interpretação, de módulos interpretativos, né? Já vi um vídeo aqui bem interessante sobre isso. E um dos nossos hemisférios, não sei qual, ele não tem língua, ele não processa língua, mas ele se comunica de várias formas, inclusive símbolos, sensações e outras coisas do tipo. Para simplificar aqui, é como se a nossa mente consciente conversasse com língua e a nossa mente inconsciente conversasse com símbolos. E símbolos transmitem muito mais informação condensada neles, porque o processamento da nossa mente no inconsciente é diferente do consciente. Então são coisas muito mais primais e entendidas em outro nível. E é mais ou menos isso que marketing, propaganda e coisas do tipo usam com você também. Você pode achar uma propaganda chata e conscientemente, mas inconscientemente ela está fazendo o trabalho dela.
Você odeia tal marca que aparece e atrapalha seu vídeo no YouTube. Mas quando você está no mercado e não sabe que batata frita comprar, você vai ver a batata frita que você já viu a propaganda antes e vai falar, eu conheço essa, mesmo que você não saiba exatamente onde viu a propaganda da batata frita. E por aí vai, né? Então, os símbolos são usados de várias formas diferentes. E é muito poderoso porque alguns dizem que, na verdade, esses símbolos já transmitem coisas que estão dentro da gente de alguma forma, né? E outros dizem que são, né, que eles são compostos de elementos que já significam coisas maiores, seja essas coisas maiores coisas culturais, ou seja essas coisas maiores coisas transcendentais que são manifestadas no mundo físico através de elementos que são usados em símbolos, né? Então, eu gosto muito de símbolo e simbolismo, porque eles abrem espaço para a sua interpretação e derivação de significado. Por isso que uma história, para mim, fica muito interessante. Não só para mim, né? Mas é por isso que, entre um livro de autoajuda que você lê, que você tem que fazer X, e uma história que trabalha aquele tema X, normalmente a história vai impactar mais você, vai ficar mais tempo com você. Vai te dar uma experiência um pouco mais transcendental e completa daquilo. É por isso que quando uma criança é pequena, você conta a história da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, do garoto que gritava lobo, essas coisas assim, os três porquinhos, ao invés de falar, filho, não mente. A filha fala, por quê? Ah, porque mentia errado. Por quê? Porque mentia socialmente errado. Por quê? Porque filosoficamente a criança não vai entender. Se você falar, o garoto gritava lobo, todo mundo vinha, era mentira. Um dia ele gritou, era verdade, ninguém viu, ele morreu. O lobo comeu ele. A criança vai entender o significado daquilo sozinha. Várias outras histórias infantis têm essa mesma pegada, né? É o processo natural de histórias que é passar informação para o futuro. E passar informação para o futuro é um negócio complicado. E histórias condensam muita informação porque elas criptografam essa informação através de outros elementos que aparentemente aumentam o tamanho daquilo e diminuiriam a eficácia, mas não. Pelo fato de estar criptografado ali, no momento que você descriptografa aquilo, é como se você marcasse no seu inconsciente e no seu consciente aquela história que fica com você durante muito tempo. Então eu já fiz um vídeo falando sobre tudo isso que eu comentei mais a fundo. Aqui, ó. Narrativando fraude. Cadê? Deixa eu ver. Tá. Agora, pô, meu cara aqui, ó. Refutando acusações sobre eu inventar regra narrativa. E, na verdade, antes era tipo narrativa não é uma fraude. Mas não pegou muita view, aí eu mudei o título. É uma thumb bem diferente do canal, do padrão, né? Exatamente para chamar atenção, porque é um vídeo diferente. É um vídeo bem mais profundo, muito bem editado, inclusive, pelo Leo. Saudades, Leo. Vamos lá. O artista gráfico britânico Gerald Houghton desenhou o símbolo, que é composto por 3 linhas e um círculo. O símbolo da Esse também é meio que um processo do porquê as pessoas falam que o tarô tem essa doideira, né? Porque os desenhos do tarô, o tarô original, né? Eles são desenhados de forma muito, muito, muito simbólica. E isso permite as infinitas interpretações que você tem as bases, né, do que aquilo representa, mas também você tem as infinitas interpretações das pessoas que estão passando por momentos, situações, coisas do tipo. Isso sem contar coisas sobrenaturais que algumas pessoas vão dizer que tem e tal. paz é muito associado ao movimento hippie, que surgiu nos Estados Unidos na década de 1960. O movimento hippie defendia uma sociedade mais libertária e naturalista, e se opunha à guerra do Vietnã, ao autoritarismo, ao capitalismo, entre outros. Símbolos de boa sorte. Existem diversos símbolos considerados de boa sorte em diversas culturas ao redor do mundo. E aqui no Ocidente temos o trevo de 4 folhas. O trevo de 4 folhas é uma planta rara. A sua raridade deve-se ao fato de ser uma mutação de sua espécie de planta, sendo que o comum são apenas 3 folhas. Por isso é considerado um símbolo de boa sorte, pois é muito difícil de encontrar. Também temos a ferradura. Ferraduras são objetos de metal em forma de U, que têm a finalidade de proteger os cascos Ele dos tá mais, cavalos e outros ele tá mais animais. comentando por cima por que são símbolos daquilo, né? Mas não tá falando exatamente por quê. Ah, é raro, mas tem outros elementos simbólicos e místicos que dizem por que o trevo de 4 folhas é raro, a ferradura e por aí vai.
A ferradura é um símbolo de boa sorte desde a Grécia Antiga, onde se acreditava que o ferro, material com que eram feitas as ferraduras, protegia contra o mal. O formato da ferradura, semelhante à lua crescente, simboliza fertilidade e Aqui ele prosperidade. comentou A mais. tradição manda colocar a ferradura no alto da porta, com as pontas viradas para cima, para que a sorte não se vá embora. Você pode dizer também que a ferradura virada para cima parece dois chifres de touro, né? E aí mostra que a pessoa ali na casa é corno, infelizmente, tô zoando. Falando sério, pode ser. Não sei se é o caso, eu que tive um insight através do próprio símbolo, que você tem os chifres de touro que representa a fertilidade, como ele falou, né? Representa a fertilidade e o touro é associado com isso. Você poderia dizer que a associação com a fertilidade e dessa tradição vem disso, né? Que parece o chifre do animal que era o animal usado para esse tipo de representação. E aí você faz essa transfiguração temática. A ferradura virada para cima parece o chifre do animal que transa pra caralho, fertilidade, bom demais. Vamos usar aqui na nossa casa para dar saúde, filho, coisa do tipo. Porém, não é só no Ocidente que temos essas tradições, uma vez que no Japão temos o Maneki Neko. O Maneki Neko, também conhecido como o gato japonês da sorte, é um amuleto tradicional que simboliza boa sorte, prosperidade e fortuna. É um talismã muito popular no Japão e em todo o mundo. A origem do Maneki Neko é incerta, com várias lendas circulando sobre sua criação. A mais popular conta que uma idosa, forçada pela miséria, teve que vender seu gato. Posteriormente, o felino apareceu em seus sonhos e a instruiu a fazer uma estátua de barro com a sua imagem. Símbolos políticos. Símbolos políticos existem Também tem o tanuki, né? Tanuki tem dois testículos deste tamanho, que é o símbolo de fertilidade no Japão. no mundo todo, mas ao longo da história surgiram alguns que marcariam o mundo da política. E o primeiro deles é o Tio Sam. O Tio Sam é uma figura icônica dos Estados Unidos, frequentemente representada como um homem idoso com barba branca, usando um traje com as cores da bandeira americana, incluindo um chapéu de listras vermelhas e brancas com estrelas. Ele é um símbolo do governo dos Estados Unidos e foi popularizado em cartazes e propagandas, especialmente durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A imagem do Tio Sam é frequentemente associada ao patriotismo e ao chamado para o serviço militar, com o famoso pôster I Want You, que incentivava os cidadãos a se alistarem no exército. Outro símbolo político que ficou bastante famoso ao longo dos anos foi o martelo e a foice. O martelo e a foice são símbolos associados ao comunismo e à União Soviética. O martelo representa os trabalhadores industriais, enquanto a foice simboliza os camponeses. Juntos, eles representam a união das classes trabalhadoras no movimento socialista e comunista. O símbolo foi popularizado por Lenin e usado na bandeira da União Soviética, sendo um emblema do regime comunista e da luta pela igualdade e contra a exploração das classes trabalhadoras. Na política americana, existem dois símbolos bastante importantes que representam os partidos políticos do país: o elefante e o burro. O elefante e o burro são as representações dos partidos republicano e democrático, sendo o elefante dos republicanos e o burro para o Partido Democrata. O elefante representa força, dignidade e estabilidade, e seu uso foi popularizado pelo cartunista político Thomas Nast em 1874, quando ele o desenhou em um editorial para o jornal Harper's Weekly. O elefante foi retratado como imponente, refletindo a visão do partido como uma força poderosa e resiliente na política americana. O burro tem sua associação com o Partido Democrata desde o século XIX, especialmente por causa da campanha presidencial de Andrew Jackson em 1828, quando ele foi apelidado de burro por seus oponentes. Jackson, em vez de rejeitar o apelido, adotou-o com orgulho, vendo-o como um símbolo de determinação e resistência. O burro representa o compromisso com os valores de trabalho, humildade e perseverança, mesmo quando os tempos são difíceis. No mundo inteiro,
existe um símbolo político que tem a mesma representatividade em todos os países: o punho erguido. O punho erguido é um símbolo de resistência, solidariedade e luta. Originalmente associado ao movimento socialista, foi adotado por diversos grupos e movimentos, incluindo os direitos civis, o movimento negro e a esquerda política. O gesto de levantar o punho fechado representa unidade na luta contra a opressão e a injustiça, e é frequentemente usado em manifestações e protestos. O símbolo ficou especialmente popular durante os anos 60 e 70, sendo amplamente associado aos movimentos de direitos humanos e à justiça social. Mas é um símbolo universal, né? Na China antiga já fazia esse símbolo também. É bem natural, né? Você tem ali energia e tá revoltado, você expandir seu corpo com a mão fechada é algo que provavelmente nossos antepassados faziam também. Então, são alguns movimentos bem clássicos, né? Que trazem esse negócio, né? Que, tipo, ele representa um negócio muito maior. Ele é usado em algumas questões, mas ele representa toda uma história do próprio ser humano com ele mesmo, né? Quando ele envolve o nosso corpo. O All Might, pois é. Vou acelerar um pouquinho, porque ele tá nessa parte superficial. Eu quero ir Alfred E. Neumann. as camadas mais profundas. Alfred E. Neumann é o mascote fictício e a capa da revista de humor americana Mad. O rosto sorridente e diferente do personagem, a falta de um dente, as sardas e o cabelo ruivo vieram de anúncios de serviços dentários sem dor do final do século XIX. Alfred sempre foi o rosto central da icônica revista Mad, que caracterizava-se por trazer paródias escrachadas de grandes sucessos cinematográficos. No Brasil, os alvos eram as telenovelas, onde Neumann surge como um figurante mudo, em formato de histórias em quadrinhos. Assumindo diversas personalidades, Neumann era retratado nas capas e geralmente abordavam assuntos de grande popularidade, anunciando aos leitores que os humoristas estavam atentos à atualidade e que naquele volume tal assunto estaria sendo alvo do deboche. Sem Mas, tapu. tipo, esses símbolos que ele tá falando, eu achei que ele ia falar de símbolos reais, né? Os símbolos hardcore, símbolos true, símbolos da humanidade, e não símbolos mercadológicos ou pops, né? Tapua. Sem Tapua é um grito de guerra que se tornou o símbolo do primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira, que lutou na Segunda Guerra Mundial. A frase faz referência ao ato de afundar os aviões contra o inimigo, com velocidade e força, refletindo o espírito de luta e comprometimento dos pilotos brasileiros. Com o tempo, Sem Tapua se tornou um símbolo nacional de resistência e bravura, sendo Eu nunca ouvi falar. Olha que bosta, né? No Brasil a gente não sabe nada da nossa história. associado a momentos de superação e enfrentamento de desafios com ousadia. A gente Coração. sabe a porra do tio Sam, daquele moleque deformado, mas não sabe o Sentapua. O símbolo do coração é universalmente associado ao amor, afeto e emoções positivas. Representa tanto o amor romântico quanto o amor fraternal e a solidariedade. Além disso, o coração também simboliza vida e vitalidade, sendo utilizado em diversos contextos, como no Dia dos Namorados, campanhas de solidariedade e saúde. Uma das teorias A sugere que gente o sabe o Cobra vai fumar, né? Mas esse eu não conhecia, não. símbolo se originou das representações de corações em manuscritos e arte medieval, que foram gradualmente estilizados e simplificados para o maior reconhecimento visual. Com o passar dos séculos, o coração foi incorporado por várias culturas, principalmente na Europa medieval, como símbolo da alma e do amor cristão. Gradualmente, seu significado se expandiu para representar afeto e emoções em geral. O coração dá pra falar várias coisas, né? Que até onde eu, tipo, eu não sei as possíveis verdades ou mentiras disso, né? Mas interpretativamente, o coração é muito parecido com o útero também, né? Os corações mais utilizados, assim, né? Parecido com o útero. É coisa de fertilidade, o sistema reprodutor humano também tem a ver com isso, né? De amor, de fertilidade, de continuidade, de vida, saúde. Símbolos de profissões.
Praticamente todas as profissões Exatamente, o útero que a gente tá comentando. da sociedade possuem símbolos que as caracterizam, e cada um possui um significado diferente. Vamos ver alguns. Símbolo da medicina. É um caduceu com a cobra lá do Asclepius, não lembro da minha. O símbolo da medicina é o bastão de Asclépio, representado por um bastão com uma cobra entrelaçada. Asclépio, que dá o nome ao símbolo, pertence à mitologia grega e era considerado o deus da cicatrização, sendo conhecido por sua capacidade de curar todas as doenças. A cobra é um deus e uma figura histórica, né? Por sua capacidade de trocar de pele, simboliza a regeneração e o renascimento. Tem mais coisa também, né? Símbolo da psicologia. O tridente é o símbolo da psicologia, porque se assemelha à 23ª letra do alfabeto grego denominada Psi. O tridente também pode ser explicado porque reúne as 3 correntes psicológicas mais importantes: o comportamentalismo, o humanismo e a psicanálise. E esse símbolo começou a existir antes ou depois dessas 3 correntes ficarem famosas? Porque se foi antes, não teve a ver, né? A teoria de Freud também está baseada em um tripé. Segundo o fundador da psicanálise, somos regidos por uma tríade de forças: o id, inconsciente, o ego, pré-consciente e o superego, o consciente. Símbolo da arquitetura. O símbolo da arquitetura é composto por 2 ferramentas Meteu o grande arquiteto do universo aqui, pô. de trabalho essenciais do arquiteto: o compasso e o esquadro. Esse aqui é o símbolo da maçonaria, não é da arquitetura. Entre os 2 elementos encontra-se posicionada a letra G, que simboliza a geometria. O compasso é considerado uma representação do olho de Deus e alude à inteligência divina e ao serviço do homem. Esse não é o símbolo da arquitetura, não. É só compasso e esquadro. Tem o G mesmo? Caralho. Os caras metem o G mesmo. Mas você não sabe se o cara é arquiteto ou faz parte de uma organização secreta. Eles estão falando que em arquitetura tem o G mesmo. Fala da geometria. Mas aqui é o G de outra coisa, né? O G aqui de outra coisa, de God. O esquadro diz respeito aos conhecimentos terrestres e humanos e à ação do homem sobre a natureza. Caveiras mexicanas. As caveiras mexicanas, conhecidas como calaveiras ou calacas, são símbolos tradicionais do Dia dos Mortos, uma celebração mexicana que honra a memória dos falecidos. Diferente de outras culturas, elas retratam a morte de forma festiva e respeitosa, representando a natural transição entre a vida e a morte. Decoradas com cores vibrantes, flores e padrões intricados, essas caveiras simbolizam que a morte é simplesmente parte do ciclo da vida. Na tradição mexicana, acredita-se que durante esta celebração, os mortos retornam para estar junto aos vivos, criando um momento especial de recordação e homenagem. Corujas. A coruja é um símbolo antigo associado à sabedoria, mistério e intuição. As simbologias atribuídas a este animal variam bastante de cultura para cultura. Muitas delas associam essa ave ao simbolismo espiritual. Em muitas culturas, a coruja também está ligada ao sobrenatural e à morte, como um guia entre mundos, devido à sua natureza noturna e silenciosa. Já na Grécia Antiga, era ligada a Atena, deusa da sabedoria, e representava conhecimento. Tem algumas culturas que a coruja é negativa. Tem um livro aqui de mitologia que eu estava lendo. Eu acho que ali na região do Reino Unido tem uma cultura que para a coruja é um bicho ruim. Profundo e visão além do óbvio. Sua habilidade de ver no escuro foi interpretada como uma metáfora para a clareza mental em meio à escuridão ou confusão. Já na Europa, durante a época medieval, corujas eram consideradas bruxas disfarçadas. Ainda hoje, a coruja é a divindade da morte e guardiã dos cemitérios. Sankofa. Sankofa é um símbolo africano, originário do povo Akan, na região da África Ocidental, principalmente em Gana. O nome vem de uma palavra que significa voltar e pegar, ou voltar para buscar, e é representado por um pássaro com a cabeça virada para trás, pegando um pedaço de carne ou um objeto de sua própria cauda. Esta palavra é proveniente da língua Twi, ou Ashanti, sendo composta pelos termos san, que é retornar, ko, que significa ir, e fa, que quer dizer buscar ou procurar, e pode ser traduzida como volte e pegue.
Como símbolo, Sankofa transmite a ideia de que é importante olhar para o passado para aprender com ele e trazer esses ensinamentos para o presente e o futuro. Ele reflete a filosofia de que não devemos negligenciar nossas raízes, pois o entendimento do passado nos permite construir um futuro melhor e mais consciente. Caduceu. O caduceu é um símbolo astrológico muito antigo, que remonta a 2600 anos antes de Cristo. Ele é composto por um bastão com duas serpentes entrelaçadas, frequentemente com asas no topo. O caduceu era associado a Hermes, o mensageiro dos deuses gregos. Ele carregava um bastão com duas serpentes entrelaçadas, símbolo de equilíbrio e harmonia, e as asas E várias outras coisas, né? representando sua habilidade de se mover rapidamente entre os deuses e os humanos. O caduceu era um símbolo de poder, sabedoria e diplomacia, porque Hermes era o mensageiro dos deuses e um mediador nas relações, simbolizando assim a negociação e a resolução de conflitos. Báculo. O báculo é um tipo de bastão utilizado por bispos, abades e outros altos membros da igreja. Simboliza tanto a fé quanto a autoridade pastoral. Por esse motivo, é empregado em diversos atos religiosos, como a administração de sacramentos. Sua parte superior, geralmente em formato de Item de alto nível, hein? Tá dando pra caramba morto-vivo. semicírculo, representa o domínio celestial sobre a Terra, além de simbolizar a comunicação entre esses dois planos. Em alguns casos, o semicírculo é substituído por um gancho, que pode ser interpretado como uma metáfora para trazer de volta a ovelha desgarrada ao rebanho. Além disso, o báculo também remete ao cajado do pastor, que orienta e guia seu rebanho, refletindo o papel espiritual de quem o carrega. Estudiosos afirmam que o uso do báculo remonta aos primeiros séculos do cristianismo, quando os bispos, devido à sua idade avançada, usavam esse objeto como apoio durante seus deslocamentos para o cumprimento das funções religiosas. Também é um item de fazenda, né? Cruz cristã. A cruz cristã é o principal símbolo do cristianismo, representando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz para a redenção da humanidade. Ela simboliza o amor divino. Quando você vai ver essas coisas mais antigas, é feito de uma madeira específica, de uma árvore específica, que tem um simbolismo específico, uma questão espiritual específica, né? Ou a coisa da terra, usado por pessoas que sobreviviam da terra, e aquilo é relacionado com as coisas da própria terra, né? E várias outras coisas misturadas. Divino, a salvação e a ressurreição, e a vitória sobre o pecado e a morte. A cruz também é um emblema de fé, esperança e perdão, refletindo a união entre o divino e o humano. Para os cristãos, ela é um símbolo de sofrimento, mas também de vida eterna e transformação espiritual. Pegou o símbolo que era um símbolo que teoricamente deveria ser uma heresia, né? É o símbolo daquilo que representa o que matou a forma física de Deus. Mas pegou aquilo como um elemento positivo, né? Flor de lis. Era um instrumento de tortura, mas é de morte, era uma condenação, era tipo a pior condenação que tinha lá na época, que sofre muito pra morrer. E aí você vai ver até, né, que o símbolo hoje foi derivado do pós-cristianismo, né, durante o cristianismo e tal, mas antes devia ter outro simbolismo específico. Tanto é que tem uma pichação lá de Jesus com a cabeça de burro, né, crucificado. Era um cara tirando sarro, né? Tipo, seu Deus morreu e tal. Era o ateu de Reddit da internet. O seu Deus morreu, seguiu. Aí tinha um cara que pichou isso numa caverna grega, sei lá, numa romana. Caverna romana. A flor de lis é um símbolo que representa pureza, luz e nobreza. É frequentemente associada à monarquia, especialmente à realeza francesa, onde foi adotada como emblema dinástico. A flor de lis é composta por uma flor estilizada, geralmente com 3 pétalas, que pode ser vista em brasões, bandeiras e emblemas. Sua origem remonta à Idade Média, onde foi inicialmente associada à Virgem Maria, simbolizando pureza e devoção. Com o tempo, a flor de lis passou a ser vinculada à dinastia capetiana, na França, tornando-se um símbolo da monarquia francesa. O design da flor pode ter sido inspirado em flores reais, como o lírio, mas também possui interpretações ligadas à representação da fé, realeza e poder divino. Símbolos de masculino e feminino. Vamos lá. Os símbolos de masculino e feminino são representações gráficas amplamente reconhecidas para distinguir os gêneros. O símbolo de masculino é composto por um círculo com uma seta apontando para a diagonal superior direita, simbolizando o planeta Marte e a força. O símbolo feminino é formado por um círculo com uma cruz abaixo, representando o planeta Vênus e a fertilidade.
Esses símbolos têm raízes na astrologia e na mitologia, mas também são usados para representar a identidade de gênero. A associação dos símbolos com os planetas e deuses gregos remonta à antiguidade, com Marte ligado à masculinidade e Vênus à feminilidade, refletindo atributos como força, coragem e guerra para o masculino e beleza, amor e fertilidade para o feminino. Hoje, eles são amplamente usados em biologia, filosofia e movimentos sociais. Isso aqui, né? Com os planetas, planeta Vênus e aqui, se você quiser ficar doidão, né? Óbvio, é um pênis, né? Todo mundo vê um pênis. Isso aqui é um útero. Pra quem não lembra como é que é o útero. e a fertilidade. Esses símbolos têm raízes na astrologia do céu e Vênus, a feminilidade, beleza, filosofia. Daruma. Daruma é um boneco que representa o monge budista Bodhidharma. Ele é oco, não tem braços nem pernas e tem bigode. Também tem isso, né? O masculino é o escudo e a lança de Ares, de Marte, e o feminino é o espelho de Vênus. Tem um monte de coisa que você pode passar. A galera dessa época ficava o dia inteiro fazendo símbolo, né? Tipo, é o que tinha pra fazer, os caras estudavam anos pra fazer um símbolo. E na nossa sociedade atual a gente não tem mais símbolos transcendentais, né? A gente tem símbolos práticos e comerciais, mas não tem símbolos transcendentais igual esses, né? Pode. Outra característica importante é o fato de ele ter círculos brancos no lugar dos olhos. Então, o monge budista Bodhidharma. Ele é oco, não tem braços nem pernas e tem bigode. Outra característica importante é o fato de ele ter círculos brancos no lugar dos olhos. Diz a lenda que Bodhidharma teria cortado suas pálpebras, com o intuito de se manter acordado para poder meditar. Por esse motivo, o boneco não tem olhos. É tradição que o dono do boneco pinte o olho direito do boneco e faça um pedido. O olho esquerdo deverá ser pintado somente após aquilo que pediu ter se realizado. Triscle. O triscle, também conhecido como triskelion, tríplice espiral ou círculo triplo, reflete a visão animista do povo celta, que acredita na presença de um princípio espiritual em tudo o que existe, desde seres vivos como animais e plantas até fenômenos naturais. Esse antigo símbolo solar é associado à evocação dos 4 elementos fundamentais da natureza: água, terra, fogo e ar. Além disso, o triscle é considerado um talismã que representa a sabedoria e é amplamente utilizado na bruxaria para invocar a deusa tripla, que simboliza as 3 fases da vida da mulher. O símbolo também pode ser interpretado em da natureza: muito modificado, água, tá vendo aqui, terra, fogo e ar. Aqui, ó, Hecate já foi bem modificado. Isso aqui já é de coisa de ocultismo europeu, que não necessariamente é da origem dos caras. Aqui, purificação, Rise, o primeiro Ring, aí, Evocação dos 4 elementos. Hecate, o terceiro anel, comunhão, amor, ágape, né? Fundamentais da natureza: água, terra, fogo e ar. Spellcasting, segundo círculo, né? Conjuração de magia, mágicas. É o Hermes, Hermes Trimegistus também ali no meio, né? Luna, Terra. Além disso, o triscle é considerado um talismã que representa a sabedoria e é amplamente utilizado na bruxaria para invocar a deusa tripla, que simboliza as 3 fases da vida da mulher. O símbolo também pode ser interpretado em outras tríades, como mente, corpo e espírito, ou nascimento, morte e renascimento. Tricele. O tricele é um símbolo composto por 3 espirais ou pernas entrelaçadas, amplamente associado a culturas antigas como a celta, grega e siciliana. Ele representa a ideia de tríade, simbolizando diversos conceitos como os 3 elementos essenciais da natureza: terra, água e ar, as 3 fases da vida: nascimento, morte e renascimento, e os 3 princípios espirituais: mente, corpo e espírito. Além disso, o tricele é considerado um emblema de equilíbrio e movimento, refletindo a harmonia entre opostos e a continuidade cíclica da vida. É um símbolo grego antigo, cuja palavra na língua grega significa 3 pernas, e é um dos mais antigos da humanidade, uma vez que foi encontrado Só górgona em rochas pré-históricas, bem como em moedas gregas, em ou uma
A Medusa é uma górgona, né? São as 3 irmãs górgonas. Vasos de séculos antes de Cristo em um prêmio de competição ateniense em formato de escudo e na antiga arte da cerâmica micênica. Triqueta. A triqueta é um símbolo composto por 3 arcos interligados, formando um triângulo. Representa a tríade e é associada a diversos conceitos, como os 3 elementos da natureza, as 3 fases da vida e a relação entre Isso, mente, Medusa é o nome de uma das górgonas, sei. corpo e espírito. Além disso, simboliza a unidade e a perpetuidade, refletindo a ideia de que tudo está interconectado e em constante ciclo. Este símbolo tem raízes profundas na cultura celta e é frequentemente usado em contextos espirituais e religiosos. Ele foi encontrado em runas com mais de 2000 anos de idade, surgindo antes do cristianismo. Tanto os celtas quanto outras civilizações antigas, como por exemplo os egípcios, acreditavam nas tríades ou trindades. No paganismo celta, a triqueta também remete às possíveis trindades, como por exemplo os 3 reinos, terra, mar e céu, as 3 forças da natureza, terra, fogo e água, e também ao corpo, Górgonas, Steno, Euryale e Medusa. Você sabe disso porque você jogou Fate Grand Order. mente e espírito. Cruz ansata. A cruz ansata, também conhecida como Ankh, é um símbolo egípcio antigo que representa a vida eterna. Composto por uma cruz com um laço no topo, é associado à imortalidade, renascimento e transformação espiritual. É frequentemente encontrada em artefatos egípcios. Era vista como um amuleto de proteção e bênção. O Ankh também é ligado aos deuses egípcios, especialmente à deusa Ísis e ao deus Osíris, simbolizando o ciclo da vida e a conexão com o divino. Em algumas tradições modernas, o símbolo é usado em práticas espirituais e ocultistas. Os egípcios antigos acreditavam que a Ankh era uma espécie de chave para os portões da morte ou do reino dos mortos, até mesmo por pensarem que a vida após a Inclusive a chave que o cara lá no Yu-Gi-Oh! Usa pra entrar na mente dos caras. morte era tão importante quanto a vida terrena. Escaravelho. O escaravelho é um símbolo de renovação, proteção e transformação, especialmente na cultura egípcia antiga. Associado ao deus Khepri, que representa o sol nascente e o ciclo diário de renascimento, o escaravelho simboliza a ideia de renovação contínua e regeneração. Seu comportamento de rolar no esterco foi interpretado como um paralelo ao movimento do sol no céu, simbolizando a jornada da alma e a transformação espiritual. O escaravelho também é visto como um amuleto de boa sorte e proteção, afastando energias negativas e promovendo a harmonia. Kanda. O Kanda é um símbolo de transformação espiritual e ascensão, representando o caminho da superação dos limites do ego e a busca pela iluminação. No hinduísmo, está associado a Murugan, o deus da guerra e da vitória sobre as forças negativas, simbolizando a força espiritual que purifica e eleva a consciência. O emblema é formado por 3 elementos, uma espada de 2 gumes ao centro e um chakra circular em volta dessa espada. Esse chakra é cercado por 2 espadas de 1 gume. Esses elementos representam os princípios fundamentais da religião. Esse eu não conhecia. Valknut. O Valknut é um símbolo nórdico da morte que teria a capacidade de acelerar a passagem dos mortos para... Esses símbolos celtas nórdicos europeus do norte da Europa, né? Tipo Alemanha, Inglaterra e tal. As triquetas, os tristes, sei lá o que, esse trisque. É tudo muito parecido, né? Tipo, essas 3 coisas entrelaçadas. Para a vida eterna. Trata-se de um dos símbolos mais importantes da mitologia nórdica, encontrado por arqueólogos em ruínas que remontam à época dos vikings, século 7 e século 9. É conhecido também como nó dos enforcados ou nó dos escolhidos. Formado por 3 triângulos entrelaçados, a palavra Valknut em norueguês significa nó dos que caíram em batalha, de modo que está relacionado com o culto aos mortos e logo a Odin, aquele que transporta a alma para o submundo. Ramsá. Não, a Triforce do Zelda é um símbolo de uma família O japonesa. Ramsá é um símbolo em forma de mão aberta, comum em várias culturas do Oriente Médio e Norte da África, especialmente no judaísmo, islamismo e misticismo árabe. Representa a proteção contra o mal-olhado, boa sorte e energia positiva. Em muitas tradições, é associado à mão de Deus, sendo um amuleto que afasta energias negativas e traz equilíbrio espiritual. O Ramsá também simboliza força interior, fé e a abertura para a bênção divina. Ele também é conhecido como Mão de Fátima, isso porque esse era o nome de uma das filhas do profeta Maomé, a qual se dizia que não tinha pecados. Por esse motivo, Fátima é um modelo para as mulheres muçulmanas. Menorá. O menorá é um símbolo judaico antigo, representando a luz divina e a presença de Deus no mundo. Originalmente, era um candelabro de 7 braços usado no Templo de Jerusalém.
Como símbolo, o menorá representa a sabedoria, iluminação espiritual e a eternidade do povo judeu. Ele também é associado ao Shabat e à vontade de espalhar luz e conhecimento. Estrela de Davi. A estrela de Davi é um símbolo judaico composto por dois triângulos equiláteros sobrepostos, formando uma estrela de 6 pontas. Representa a união entre o divino e o humano, simbolizando a proteção de Deus e a conexão entre os aspectos espirituais e Na Bíblia, no Antigo Testamento, não se comenta nada sobre a estrela de Davi, né? Ou se comenta? Agora não lembro. materiais da vida. Historicamente, foi adotado como símbolo do judaísmo no século XVII, e hoje é um emblema amplamente reconhecido, frequentemente associado à identidade e à fé judaica. Não, né? Na real, se fala sobre a estrela de Refã, que fala negativamente dessa estrela de Refã, não é? Que aí tem umas coisas, não conspirações, né? Mas umas curiosidades. Que se você olhar, tem vários 6 nesse aqui, né? Nessa estrela. A Paul fala que tem 666 nessa estrela, mas o 666 não tem nada a ver com capeta, nem nada do tipo. Isso é coisa cultural recente, entre aspas, né? Idade Média. A 666 pode ser várias coisas, a quantidade de ouro que o Salomão ganhava e vários outros elementos também, né? A letra hebraica, enfim. E hoje é um emblema amplamente reconhecido, frequentemente associado à identidade e à fé judaica. Isso, que no Novo Jesus fala que os judeus estão cultuando a estrela de Refã, que é um símbolo para Saturno. A gente vem aqui, ó. É isso que eu queria que o cara falasse aqui, ó. Acabou. Eu queria que ele falasse isso aqui, ó. Isso aqui. Aqui que o negócio fica bom, pô. É aqui que o negócio fica bom, mano. Aqui, ó. As 3 religiões monoteísticas levam a Saturno. A lua crescente, Saturno. O cubo de Meca. Aí no polo norte de Saturno temos o hexágono. E a única. Tipo, não existe criação hexagonal natural na natureza. Todas elas são criadas por algum ser vivo. Tipo abelhas, né? É tipo o cubo 2D é um hexágono. Que é o hexágono dentro da estrela de Davi. A cruz se torna o cubo quando isso é fechada. Aí, cadê que é mais? E é muito doido que, de fato, no norte de Saturno tem um hexágono, mané. Aqui. Pô. What the fuck? E Saturno? Saturno. Saturno é um deus complicado. E ele representa vários deuses em várias culturas. Aqui, ó. E aí a conspiração diz que nossos antepassados de alguma forma sabiam disso. Porque a gente fala que esse aí é o cubo de Saturno, né? E aí você tem várias empresas e entidades que usam o cubo negro de Saturno como uma representação. Inclusive, aí, mano, a BlackRock, que é uma das empresas a empresa que controla o mundo. Fala que é o selo de Salomão, que os demônios estão presos lá porque é hexagonal. Pois é. Não, calma, mano. Curiosamente, eu tenho um link guardado disso. Aqui, cadê? Aí, mano. Aí, é por isso que eu queria que o vídeo fosse nisso aqui. We know that. Maria. Agora o bagulho vai ficar doido, peraí. Eu só quero mostrar umas imagens específicas.
Deixa eu traduzir em português. Aí, ó, conspirativando ativado. Bora. The planet Saturn has a hexagram, a perfect hexagram at its north pole. What very few people know is that this hexagram has been known about by ancient people for as people know is that this hexagram has been known about by. Você vai ver as formas representadas dos planetas e coisas do tipo. Você tem referências a hexagrama para Saturno. Ancient people for as long as. Você vai ver a forma que eles representam os planetas. Saturno tem tipo a mesma quantidade de pontas da estrela de Davi e coisas do tipo. History has been recorded. People who did not. Aqui, ó. Rapaz! Not have telescopes or the technology to view anything. Aí, ó. Saturno aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, esse é o Sol. Calado. Outside of the Earth's atmosphere besides the stars. That is quite the paradox. That's what's been on my mind lately about. Até porque os antigos não falavam que a gente girava em torno do Sol, né? This subject, it is number one, absolutely impossible for these people to have viewed Saturn, especially North Pole. Saturn being associated with the black cube, which has direct connection to the hexagon shape, which is a 2D format of the cube, proves to us without a doubt that these people over the centuries from all over the world understood that there was this. Mano, pô, mas aí já. Mano, aí a conspiração já começa a sair de controle, né, cara? Por que os caras usam um cubo preto de chapéu pra proteger? Aí o negócio, mano, aí o negócio fica sinistro, cara. Anomaly at the peak of Saturn. This has led Saturn to be a leading role in astrology and mythology throughout Saturno é extremamente the importante. ages. Né? Aí, mano, aí começa. Aí it's over. Aqui, ó, Estrela de Davi, em nenhum lugar na Bíblia ou na Talmud isso é referenciado como Estrela de Davi. Entretanto, na Bíblia, isso é referenciado como a Estrela de Ranfan, que pertence a Moloch, entre aspas, entre parênteses, Satã. Não é Satã, mas tudo bem. E aí você pegar o compasso e o esquadro, você encaixa ali, isso é um triângulo para cima, um triângulo para baixo. Aí você tem o hexagrama, e como que o hexagrama é um cubo. Aí você tem o hexagrama e a Estrela de Davi na nota de $1. Na nota de $1 tem tudo, né? Aqui, ó. Saturday, né? É nomeado em homenagem, vamos dizer assim, a Saturno, né? Que é o sexto planeta. E é o sexto dia da semana. E tem 6 pontas no hexágono do planeta. Sexto dia da semana. Sexto planeta. Sexto dia da semana. Com o hexágono no topo, que tem 6 pontas. Meia. And even to this day is part of our pop culture. So when you go down the rabbit hole of the Saturn mythology, you get into this Gnosticism, where Saturn is considered a great teacher, but through suffering specifically. It's been associated with the bringer of light, Lucifer, the primordial star, or the original black star is what it was called. It's also been called the black cube. Of course, the cube representing that 2D format of it, the hexagon at the top. And the people who understood that there was a hexagon at the North Pole of Saturn must have been either incredibly sophisticated technologically, which we're told is not so, or were able to somehow, with some extrasensory perception, understand the makeup of Saturn. So if Saturn is here to teach us through suffering, I suppose it's not necessarily an evil force, but there is a price to be paid. The mythology that ties to Gnosticism seems to point in the direction of a sort of demiurge, or in Latin, the demi. Aí o bagulho vai a 20 minutos só nesse vídeo aqui. Mas tem isso, né? Saturno. Aí você vai ver. Saturno. Aqui, ó. É o deus comando da geração, dissolução, abundância, riqueza, agricultura, renovação periódica e libertação. Em desenvolvimentos posteriores também se tornou o deus do tempo.
E aí as empresas querem ter prosperidade, e aí elas fazem o quê? Tem um cubo negro, que é um hexágono, representa o hexágono, né? Que está em Saturno. E assim eles têm de solução abundância, riqueza. É equivalente a Cronos, né? Dos gregos. Filho do céu e da terra. Tem a foice, a morte. Tempo representa a morte. E traz a morte a tudo. Temos a Saturnália. Então, tem uma festividade para ele, por quê? Tem o culto a Saturno. Um poema de Tibulo se refere ao Sabá dos judeus como dia de Saturno, devido à associação entre Saturno e Javé. Isso deu origem aos termos modernos para sábado, na língua inglesa Saturday, na língua francesa Samedi. Então é isso aí. Mas isso aqui é bizarro, né? Isso aqui é muito doido, cara. Isso é muito foda. Tipo, caralho, doideira. E aí. Aí vem o cubo de Metatron. Cadê também, né? Aí começa, né? Polígono de 6 lados. A cabala. A jabota dentro da cabala. Aí a forma hexagonal é um tetrahedron duplo. Aí cadê, ó? Metatron. Abrindo outro. Esse tem o cubo de Metatron. Aqui, ó. Aqui o cubo aqui dentro. Tan, tan, tan. E o hexágono também. Cadê o hexágono aqui, ó? Ó o hexágono aqui dentro. Aí tem o hexágono fora também. E tem o cubo do lado de fora. Tem o cubo de Metatron. Aí você tem, mano, tem muita coisa. Enfim. O povo tá querendo que eu fique quieto pra eu não ser perseguido pela CIA, então eu vou parar de falar. Onde você começa a ler Monsters Odyssey? Qualquer obra que você quiser. Monsters Odyssey clássico, Monsters Odyssey Ano do Goblin. Qualquer uma você pode começar. Tori. Nova ideia pro Battle Hentai aí, Narras? Ok, Ortic. Não sei se você sabe, mas o Battle Hentai, acontece no cenário de RPG conspiracionista meu que eu comecei a escrever em 2018. Já tem tudo isso. Eu tava, antes de Gnose ficar famoso na internet, eu já estava com um cenário de RPG de Gnose puro. Eu sei dessas coisas por causa que eu pesquisei tudo isso anos atrás para fazer RPG e sessão de RPG. O tori é um símbolo tradicional japonês, geralmente encontrado na entrada de templos shintoístas, marcando a transição de um espaço mundano para um sagrado. Sua estrutura, composta por 2 pilares verticais e uma viga horizontal, representa a separação entre o profano e o divino. O tori é associado. Gente, sempre tem que mostrar, né? Vamos lá. Dicionário infernal. Dicionário infernal. Os gregos acreditavam em seus mitos. Esse outro livro aqui. A República. Folclore. Cadê? Herói de Mil Faces. E mais aqui, cadê? Tao Te Ching. Esse aqui é qual? Tao Te Ching, esse aqui de escrita. Tem que ler ali.
A Ilíada, Aristóteles, Epiteto. Mas aqui que vem o negócio. Homem-Pérola. O Máscara Narrativana. Ó. Poder do Mito, que não abri ainda. Livro da Mitologia. Tem outro livro da Mitologia e Nas Palavras de Buda, ali que eu tava lendo e anotando coisa. Vamos lá. Esse aqui é grosso. Cabala Hermética. Rituais da Cabala. A História da Magia Ocidental. Gnosticismo Telêmico. Manual do Feiticeiro. Grimório Oculto. História É tipo a história da magia ocidental, só que mais resumido. Manos. Vocês estudam mitologia e ocultismo por hobby. Eu estudo pra trabalho. Não somos iguais. Tá brincando? Tô brincando, tô brincando. O Cabala Hermética é esse aqui, ó. É esse livro aqui, ó. É esse aqui. Ops. Aqui. Por isso eu boto alguém abrindo ele na internet. Unboxing Cabala Hermética. Eu só preciso ver o tamanho dele. Quero a nova edição. Olha o tamanho desse livro, mano. Esse é o Ritual. Isso que eu não tenho. Hermetismo, volume 15. Esse livro é gigante, mano. Uma pedrada. Enfim. E tem mais, tem coisas que só tá no computador, tá? Tem muito livro que só tá no computador. Esses são os livros que tem o físico, mas não dá pra comprar tudo, né? Proteção espiritual e ao vínculo com os deuses, simbolizando também a entrada em um ambiente de reverência e respeito pela natureza e pelos ancestrais. Tem tipo... mas tem muito conhecimento da galera do Gnose Games que eu peguei também. Eles me recomendaram os livros de astrologia muito fodas. Tipo, astrologia séria, nada de coisa de revista de adolescente. Tipo, o que os antigos estudavam, sabe? Tipo isso. E vários outros que eu tenho aqui no computador pra ler. Mas tá foda. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo como este. E não se esqueça de deixar o seu like, desde já eu agradeço o acesso. Agora vamos voltar para o vídeo. Yin e Yang. O Yin e Yang é um Taijito, né, que é o nome disso aí. símbolo tradicional chinês que representa a dualidade e a interdependência dos opostos. Composto por um círculo dividido em duas metades, sendo o preto o Yin e o branco o Yang. Depois vocês, só pra vocês verem que quando eu ficar famoso, o nego vai falar: ai, o narrador não planejou, o narrador é coincidência, coincidência. Vocês vão ter que me tratar igual Eiichiro Oda, mané. Olha só, seus filhos da puta. Olha só, seus filhos da puta. Eu não posso dar spoiler total, mas eu tava conversando com o Sharpen. E aí eu tava explicando umas coisas pra ele, que ele tava desenhando coisa do mangá, né? Mangá não, da arte do Gato Hentai. Aí, cadê? Aí eu expliquei o negócio pra ele, cara. Ó. É que o pior é que ele foi na conspiração e ele chegou bem perto da conspiração. Aí eu mandei isso aqui pra ele, ó. Aqui. Cara, pior que eu já tinha digitado, esperando pra mandar.
pô, tem várias teorias da conspiração que eu já soltei do cenário e ninguém percebeu. Se fosse o Oda, tá todo mundo chamando de gênio. Mas você tá conspirando. Aí eu continuei. Cadê? Ele perguntou de coisas que eu tinha apresentado, né? Vou deletar tudo aqui. Aqui, ó. Aí ele falou, tá perguntando sobre uns negócios de sexo, porque Battle Hentai. Mas eu falei, não tem relação direta. Mas os conceitos se manifestam de forma parecida. Tá tudo dentro da pesquisa, mas não foi o que me fez chegar no ponto, entende? Mas, ó, teoria da conspiração. Observe a lista. Eu não vou mostrar a lista pra vocês. Porque foi uma coisa que ele perguntou do Power System. Só que nessa lista tem o seguinte. Tem essa estrutura aqui. Tem um 2, 3 e um 3, 2, 1. Aí eu botei o Taijito aqui. Porque representa muita coisa do que eu tinha falado. Aí eu continuei. Eu já previ o movimento. Já previ o movimento. Falei, ué, e daí? E tipo, tem mais coisa no contexto que vocês veriam e ficariam, caraca, que legal. Mas vocês não têm esse contexto. Aí, eu mandei, ó. Cadê? Ops, cortei. É aqui, ó. Aí, cadê? Aqui, narrador, só isso? Aí não significa nada. Aí eu mandei o meu post mostrando o protagonista, né? O Adam. Que é o nome padrão dele, você pode mudar pra qualquer outro nome. Aqui, ó. Postado na Páscoa, chorando. No dia, e ninguém falou nada. Daqui 10 anos, quando a franquia for famosa, você pode pegar isso aqui e falar que foi você que descobriu. E conectar com o resto das informações que estarão disponíveis. Mano, eu posto toda coisa na data certa e tal. E ninguém liga. É muito triste fazer world building complexo. Ninguém liga. Pô, Adão, pô, óbvio, né? Mas. E aí? Então. Esperem. O Battle Hentai, quando vier, vai vir com força. O símbolo reflete como forças aparentemente contrárias, como a luz e a escuridão, masculino e feminino, ativo e passivo, estão interconectadas e se complementam. O Yin Yang transmite a ideia de equilíbrio e harmonia no universo, surgindo como os opostos são necessários e coexistem de maneira dinâmica. Tem mais coisa. Olho grego. Mas eu não vou falar que já tô cansado. O olho grego, também conhecido como... Eu acho que ele podia ir bem mais a fundo, mas aí já tem uma hora, né? É que eu acho que ele podia tirar todo aquele início de símbolos meme, comerciais e tal, e ir direto pros símbolos importantes e profundos e explicar mais. O olho turco, ou nazar, é um amuleto tradicional usado para proteger contra o mal-olhado e as energias negativas. Comumente representado como um olho azul, o símbolo acredita-se que tem o poder de refletir as intenções malévolas direcionadas às pessoas e afastando-as. Originário de várias culturas do Oriente Médio e do Mediterrâneo, o olho grego se tornou popular em muitas partes do mundo como um talismã de proteção e boa sorte. Om. O Om é um símbolo sagrado no hinduísmo, budismo e jainismo, representando o som primordial e a vibração universal da criação, preservação e transformação. Ele é considerado o som que originou o universo e a base de toda a existência. Visualmente, o Om é composto por uma combinação de formas gráficas que refletem os 3 estados da consciência humana: vigília, sonho e sono profundo, e o estado transcendental. Esse símbolo é associado à espiritualidade, meditação e à conexão com o divino, sendo rave, música eletrônica maluca. Os caras estão muito transcendendo, mano. Um emblema de harmonia e unidade cósmica. Tiet. O Tiet é um antigo símbolo egípcio, também conhecido como não tanto de hinduísmo que eu manjo, não. Eu gostaria de manjar mais. o laço de Ísis. Ele se assemelha a um Ankh invertido, com um formato de laço no topo e 2 extremidades que se estendem para baixo. O Tiet era associado principalmente à deusa Ísis, simbolizando proteção, segurança e o poder feminino. Considerado um amuleto de proteção, era frequentemente usado em joias e objetos funerários, sendo um símbolo de força, cura e renovação. O Tiet também representava a conexão entre a vida e a morte e o cuidado divino que garantia a preservação e o bem-estar. Roda do Dharma. Isso a gente conhece, né? Bem. A Roda do Dharma é um símbolo central no budismo, representando os ensinamentos de Buda e o caminho para a iluminação.
Composta por uma roda de 8 raios, ela simboliza o nobre caminho óctuplo, que é o caminho para alcançar o fim do sofrimento e a iluminação. A roda também pode ser vista como uma representação do ciclo de nascimento, morte e renascimento, conhecido como samsara, e sua centralidade é associada à busca pela verdade e pela prática do Dharma, ou a lei universal. Samsara aqui a gente tá careca de saber, né? Lua crescente com estrela. A lua crescente com estrela é um símbolo frequentemente associado ao Islã. Embora tenha aparecido em outras culturas e contextos históricos, no Islã, a lua crescente representa o calendário lunar usado para marcar os meses islâmicos, enquanto a estrela, geralmente de 5 pontas, calendário Dentro lunar... do Sol, né? Porque a forma tá, tipo, ela tá dentro ali tem a estrela com a Lua, mas você tem o Sol ali, né? Pelo menos em algumas imagens, né? usado para marcar os meses islâmicos, enquanto a estrela, geralmente de 5 pontas, simboliza Até a própria Lua tá com os raiozinhos do Sol. a luz e a orientação divina. Este símbolo tem sido amplamente utilizado em bandeiras e representações culturais de países muçulmanos. Embora seu uso não tenha origem religiosa direta, sendo mais uma convenção simbólica que se popularizou ao longo do tempo, em muitas culturas a lua crescente também está associada ao feminino e à renovação. Ouroboros. O Ouroboros é um antigo símbolo que representa uma serpente ou dragão mordendo a própria cauda, formando um círculo contínuo. Ele é um emblema de ciclo eterno, renovação e autossustento. Esse símbolo é encontrado em diversas culturas e tradições, como no Antigo Egito, na filosofia grega e em práticas alquímicas. O Ouroboros simboliza a ideia de que a destruição e a criação são parte de um processo infinito e interconectado. Ele também é associado à unidade dos opostos e à perpetuidade da vida e à transformação espiritual. Além disso, no contexto alquímico, o Ouroboros é visto como um símbolo de transmutação e de equilíbrio universal. Ingwas. Ingwas é uma das runas do alfabeto rúnico nórdico, pertencente ao sistema de escrita utilizado pelos povos germânicos, como os vikings. Ingwas é comumente associada ao deus Ingvi, ou Freyr, na mitologia nórdica, que é o deus da fertilidade, abundância e prosperidade. Por isso, a runa tem uma forte conexão com a ideia de crescimento, fertilidade e renovação. Ela também simboliza a energia criativa e o fluxo natural da vida, representando o ciclo de nascimento, crescimento, colheita e renovação. O formato da runa simboliza uma energia encerrada, como um potencial esperado para ser liberado. Esse potencial está frequentemente relacionado ao processo de transformação ou conclusão de um ciclo. Ingwas também pode ser vista como um símbolo de unidade e harmonia. Selo de Salomão. Esse é bom. Representado por... Estavam fazendo power scaling da Bíblia lá no Twitter e não tava falando direito de Salomão, porra. Dos humanos, deve ser no mínimo top 3 humanos mais fortes, pô. Por 2 triângulos entrelaçados, o selo de Salomão simboliza a transformação dos processos alquímicos e é considerado um selo ocultista, usado na bruxaria, magia negra, alquimia, feitiçaria e astrologia. O selo de Salomão é assim chamado pelo fato do rei Salomão ter um anel com esse desenho, e que por ele era utilizado como forma de afastar os maus espíritos, simbolizando assim a proteção divina. Por isso, acredita-se que esse símbolo tenha poderes mágicos. Muitas vezes, representa um símbolo de Satanás, visto que é utilizado para evocar espíritos demoníacos nos rituais de magia. Nada a ver. Mesmo os feiticeiros utilizam o símbolo para conjurar demônios, lançar encantamentos e maldições e afastar os maus espíritos. Cara, até a estrela de 5 pontas é positiva, pô. Só a estrela de 5 pontas virada pra baixo, aí é negativo. Mas a estrela de 5 pontas virada pra cima é positiva. E Salomão... porque isso varia, né? Você pode invocar... No Power System da vida real, você pode invocar anjo, você pode invocar demônio, espírito, um monte de coisa. Depende do seu processo, de qual a forma que você vai dar através da sua consciência para aquele amontoado de energia. Qual arquétipo vai ser liberado. Então, tem vários... Magia salomônica é difícil para um caralho de fazer. Porque você tem que seguir protocolos restritíssimos. Não pode errar uma coisa. Tem pronúncia em hebraico, tem... Hora, tem um monte de coisa específica. Se você errar, mano, já era, it's over. Tá amaldiçoado.
Então, sim, invocar anjo é um negócio, na verdade, bem comum. Na magia, inclusive. Então, Salomão era brabo, né, mané? Também, com a ajuda de Deus, até eu, né? Com a ajuda do roteiro, porra. Com a ajuda do roteiro, até eu. Pelo menos a obra teve noção de botar ele se ferrando no final, porque ele ficou arrogante. Mas tem cheio de coisas que você tem que fazer. E normalmente tu tem que tá com a sua proteção espiritual em alta, né? Porque se tu invoca o demônio, por exemplo, um demônio, um espírito maligno, aí tu, em nome de Deus, sei lá o que e tal, isso não faz efeito, porque você tá sujo também. Então não adianta só falar em nome de Deus, cara, não, você tem que estar limpo espiritualmente. Então você tem que ter, por exemplo, o Defesa Psíquica da. Esqueci o nome da mulher, que eu também tenho esse livro que tá ali, acabei não comentando. E outras coisas pra ficar protegido. Porque senão tu tá fudido, mané. Pentagrama. Não invoquem. Não invoquem coisas, por favor. Não acredito, vou fazer. Não faça, por favor. Só não faça. O pentagrama é uma estrela de 5 pontas de origem incerta, que esteve presente na evolução de diversas culturas. O símbolo está associado ao mistério e à magia, assim como aspectos astronômicos e religiosos. Por ter relação com o número 5, a figura simboliza união, harmonia e equilíbrio, além de representar o sagrado e o divino. Em relação à geometria, o pentagrama foi considerado pelos pitagóricos o emblema da perfeição, a estrela que representa os 5 elementos que compõem o homem: fogo, água, ar, terra e espírito. Pô, Sucubus é coisa moderna, né? A visão moderna dela e tal. Mas espíritos que sugam são bom não, mano. Nenhum é, mas esse é pior ainda. Olho de Horus. O olho de Horus é um símbolo egípcio que representa força, proteção, clarividência. Eu sei, mas pelo cristianismo esses anjos não são tão luminosos. Demônio só significa espírito menor ou terreno. O daimon, né, dos gregos. Tipo, os gregos tinham daimons que ficavam na porta de casa. Isso tem registro dos gregos chegando em casa falando: Oi, Daimon, tudo bom? Tipo, no nome do Daimon. Daimon, opa! É o cara que protegia a casa. Só que ele não era um humano, era um espírito. Com quem que falava? Tipo, Plato, Big Daimon. Era qual filósofo grego conversava com espíritos? Tem sim, caralho. Aqui, ó, Platão. Não, cadê? Dizia que vozes falavam com ele. Sócrates. Aqui, ó. Sócrates ficava, mano. Os caras falam, caralho, Sócrates, tu sabe demais, né? O Sócrates, mano, mas quem fala comigo são os Daimons, eles que passam a sabedoria, o povo. Caralho. Então essa foi uma conversa que de fato aconteceu lá na Grécia. E saúde. Ele reproduz o olhar aberto e justiceiro de Horus. Esse símbolo é representado por um olho humano, composto de pálpebras. Tava lá o Sócrates usando os Daimon pra... Ele fala, não, os Daimons que falam comigo, inclusive. Íris e sobrancelha. Na época não tinha diagnóstico esquizofrênico, não, pior que esquizofrenia, na maior parte das vezes, ela trabalha com elementos negativos do corpo, né? Elas são coisas destrutivas. Não existe esquizofrenia positiva. Toda esquizofrenia é destrutiva. Ninguém tem esquizofrenia onde a voz ajuda, onde a voz deixa a pessoa bem, onde a voz melhora a vida dela. Não, esquizofrenia destrói a vida da pessoa. Então, essa diferença de alucinação, esquizofrenia, essas coisas, normalmente, por que, por exemplo, paralisia do sono, a pessoa só vê coisa ruim? Por que a pessoa não vê coisa boa na paralisia do sono? Porque nesse momento que você está dormindo, você acaba tendo um pico de um hormônio de estresse. Então, quando você tá nesse ponto que você acorda, esse hormônio de estresse faz você ficar ansioso, com medo, e deturpa a sua visão para criar coisas negativas. Então,
A esquizofrenia não segue exatamente essa mesma coisa, mas é curioso como a esquizofrenia é só negativo. Então, um cara fala, não, tem umas vozes aqui que conversam comigo, me dizem o que eu tenho que fazer, me dão dicas, preveem o futuro, me dão sabedoria. Você pode dizer que ele era um cara muito criativo e tinha uma forma curiosa de conversar com a própria mente, né? E assim, como pode dizer? Eu sou bem assim, ó, eu quero acreditar, mas eu não consigo acreditar que coisas existam. Mas eu quero, adoraria. Mas eu estudo tudo isso porque eu acho muito legal. Mas é curioso, né? O cara falava que isso acontecia, mas ele não era esquizofrênico. O que será que era? Era um cara criativo? É um cara que tinha algum tipo de experiência? Sei lá, né? Ele tinha uma voz interna que conversava com ele, essa voz era só uma outra parte da personalidade dele, enfim. As linhas abaixo figuram as lágrimas, que por sua vez simbolizam a dor na batalha em que o deus Horus perdeu seu olho. A forma como é representado está associada a alguns animais adorados pelos egípcios, como o gato e o falcão. O mito egípcio conta que Horus perdeu um de seus olhos ao lutar em uma batalha contra seu tio Set, para vingar a morte de seu pai Osíris. É dito que o olho também representa a vitória do bem contra o mal. Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é um símbolo da alquimia que representa pureza e imortalidade. Isso porque essa substância lendária poderia ser capaz de feitos incríveis, como transmutar qualquer metal em ouro puro e produzir o Elixir da Vida, uma substância que quem bebesse nunca morreria. Para os alquimistas, a transmutação do ouro era seu principal objetivo. Simbolizava a busca da espiritualidade e evoluir para um estado superior. Isso. O ouro... Falar que era ouro era só uma forma de esconder a importância da transmutação espiritual, né? Até porque tiveram dois grandes... Teve um... Tá ligado? Banho-maria? Já viram essa expressão, né? Pra cozinha e tal, né? Você vai cozinhar alguma coisa. Banho-maria é uma técnica de alquimia. Criada por uma alquimista do Oriente Médio, sei lá quando. E por que eu sei disso? Porque tá lá no livro que eu li. Mas por que eu tô falando isso? É porque ela e outros alquimistas tinham um combate de ideias. Alguns alquimistas falavam, a gente não pode registrar nada. O conhecimento alquímico tem que ficar restrito só para os iniciados. E ela falava, não, ela fazia parte da outra facção, que falava, não, temos que registrar sim as coisas. Mas a gente pode registrar de uma forma que não seja óbvio para todos. E só aqueles que têm a chave vão decifrar. E aí acabou que é essa facção que ganhou, né? Ou que deixou registros que a gente sabe. Talvez os outros estejam aí escondidos ainda. E aí todos esses livros alquímicos eles eram escritos de forma críptica e só quem era iniciado sabia decifrar. Tanto para guardar o conhecimento, porque pensa comigo, imagina que você está no Egito. Ou na Idade Média. Na Grécia, em Roma. Cara, você constrói... Você consegue... Imagina você é um plebeu fudido. Você é um egípcio fudido lá, passa fome, miserável. Não sabe ler e escrever. Aí chega um cara de outra cidade, barbudo, com um cajado, andou pelo deserto, que é um negócio impossível. Chegou lá na tua cidade, não conhece ninguém. Ele olha para uma parede que tem uns rabiscos assim, que tem uns desenhos. Ele sabe teu nome, ele sabe o nome do rei, ele sabe onde é que fica o cofre, ele sabe tudo. Isso é magia, basicamente. Né? E esses caras, eles detinham conhecimento de passagem secreta, de economia, de medicina. Imagina você saber isso. Se você virar inimigo daquele povo, já era. Já era. Então o conhecimento ele era criptografado. De um metal qualquer para o ouro. A autora de Fullmetal fez uma baita pesquisa, fez mesmo. Feito. A pedra filosofal não é uma pedra física, mas sim uma substância lendária que os alquimistas tentavam reproduzir em laboratório. Assim, ela é representada por um símbolo complexo, composto por figuras geométricas que apresentam cada qual um significado. O triângulo representa o sal, enxofre e mercúrio, as três substâncias celestiais. Já o quadrado representa os 4 elementos, e o círculo representa a unidade. Segundo a lenda, Nicolas Flamel era um escrivão que se tornou alquimista e que conseguiu obter a fórmula da pedra filosofal. Assim, ele teria conseguido transmutar metais em ouro, além de ter produzido o elixir da vida. Olho da Providência.
O olho da providência é um símbolo exibindo um olho cercado por raios de luz ou em glória, muitas vezes dentro ou em cima de um triângulo ou de uma pirâmide. Costuma ser interpretado como a representação da divina providência, o olho de Deus observando a humanidade. O significado do olho que tudo vê remete ao olhar e soberania de Deus sobre todas as coisas. Já o triângulo, segundo historiadores, pode referir-se à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo menos segundo a perspectiva cristã. Muitas vezes esses triângulos vêm também acompanhados de desenhos de raios, que remetem à glória de Deus. O símbolo teria aparecido pela primeira vez em 1525, na pintura A Ceia em Emaús, do pintor italiano Pontormo, durante o período da Renascença. O cara vazou maçonaria ali, porra. Porém, este símbolo também está presente na cultura das duas maiores sociedades secretas, a maçonaria e os Illuminatis. Os Illuminatis, se você vai ver a história registrada dos Illuminatis, eles eram meio merda, né? Eles eram meio bosta, se fuderam, foram traídos. Maçonaria é muito mais interessante, como os templários fugitivos e tal. Os maçons, o símbolo faz referência ao grande arquiteto, que observa e acompanha as ações dos membros da loja maçônica, com o intuito de que todos ajam da forma correta. Da mesma forma, os Illuminati, que nasceram em Esse vídeo vai pro YouTube, pô. 1776 na Alemanha, espalhando ideias iluministas, também teriam se utilizado deste símbolo. Algumas teorias sugerem que o símbolo adotado pelo grupo Não, o Illuminati é muito overhyped, é muito elevado, sendo que eles não têm nada demais. O pior é que na minha história também tem Illuminati, mas tem os Templários também. Mas Illuminati, mano, fizeram nada, mano. Ou fizeram tão bem que todo mundo acha que eles não fizeram nada. Mas eles nem existem hoje em dia, assim, de verdade. Caraca, olha o grupo Illuminati, mas talvez eles existam cool também. Mas maçonaria é muito mais relevante, né? Sido mesmo presente na nota de $1 americano. Na imagem, o olho fica acima de uma pirâmide, representado que apenas hoje em alguns dia, poucos... Illuminati é Deep State, né? Tipo, é funcionário público de alto escalão que tá há 70 anos no governo, passando trabalho de pai para filho. E os caras têm todos os poderes, pique Epstein de todos os políticos. E... aqui, ó. Vou mostrar os Illuminati. Passar aqui, ó. Esse aqui é o Congresso americano em 2023. Se você pegar as ações deles na bolsa e comparar com a eficiência, que tipo, você tem uma ação, vamos dizer assim, nos Estados Unidos e vários lugares do mundo, que é tipo, é uma ação que é uma junção de várias ações. Então é como se fosse uma ação que ela compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o S&P 500. Então é uma forma genérica de você identificar o crescimento do país. Então, todo mundo compara o desempenho das suas próprias ações com o desempenho dessa ação específica. E se você mandou bem, você vai ter um retorno maior do que ela. Ou seja, a sua estratégia está dando certo. Mas se você mandou mal e seu retorno está menor do que essa ação, significa que você está fazendo besteira. E se você simplesmente fizesse o básico de comprar só essa ação idiota, você iria ter um retorno melhor. Certo? Observe a lista de retorno em relação ao S&P 500 do Congresso americano. Esse Brian Higgins, ele tem uma eficiência de 238% acima do S&P 500. Isso aqui é como se o cara fosse o maior vidente do mundo, capaz de analisar todas as condições de mercado de uma forma incalculável. Do Partido Democrata Americano, esse cara aqui. Bruxaria ou insider trading? Bruxaria ou o cara tem informação privilegiada? Aí o Mark Green, o segundo colocado, é quase metade do primeiro colocado. Mano, como que esses caras não são presos? O cara tem o dobro do S&P 500. Garrett Graves, o dobro. David Rouser, o dobro. Seth Moulton, quase o dobro. E por aí vai. Curioso. Aqui, né? Aí o S&P 500 aqui. Bizarro, né? Tá aí, ó. Vocês querem saber quem são os Illuminatis? Aqui, ó. Aqui os Illuminatis.
Todos esses caras ganham dinheiro a partir de informação privilegiada na política, do tipo, amanhã a gente vai fazer a votação de tal coisa, a gente vai querer proibir tal coisa, ou dar imposto de tal coisa, vende tudo. Estamos fazendo aqui, vamos fazer uma lei para liberar tudo. Isso aqui, então vamos comprar a ação disso aqui porque vai valorizar no futuro. São os espíritos do Sócrates ajudando, pois é, né? Os Daimons aí. Quando tá instalando? Parou? Iluminados, esclarecidos ficariam no topo da pirâmide. O uso do olho que tudo vê pelos Illuminati, entretanto, nunca foi comprovado e ainda é só uma especulação. Lua tripla. Na cultura celta, a lua tríplice ou triluna representa a unidade da deusa tripla, que é composta pela donzela, a mãe e a anciã, e também simboliza as fases da lua, crescente, cheia e minguante, associadas ao ciclo da vida. A deusa tripla representa os 3 estágios da vida da mulher. A donzela remete à juventude, a mãe se refere à maturidade e o poder, a anciã, tem a ver com a sabedoria e a experiência. Heptagrama. O heptagrama é uma estrela de 7 pontas, um símbolo com múltiplos significados em diferentes culturas, contextos religiosos e esotéricos. Sua geometria reflete a perfeição matemática e a mística nos planetas ali, né? Associada ao número 7, que frequentemente simboliza a totalidade ou espiritualidade. Amplamente utilizado como um símbolo mágico e protetor. Em alguns contextos esotéricos, representa os 7 planetas clássicos ou as 7 esferas de existência. Hoje, o heptagrama é usado como um símbolo de individualidade, misticismo ou crença em um equilíbrio holístico entre corpo, mente e espírito. Aparece em amuletos e práticas espirituais. Cadê os símbolos sinistros? Símbolos underground. Meia, meia, meia. Porra. Pelo amor de Deus. Isso é a primeira camada. O número 666, conhecido como o número da besta, tem sua origem no livro do Apocalipse, na Bíblia. Lá, ele é descrito como o número de um homem associado a uma força que desafia o divino. No símbolo cristão, ele representa a imperfeição, um oposto ao número 7, que é o número divino. Mas o significado de 666 vai além da religião. Em tradições esotéricas, é interpretado como o domínio do mundo material sobre o espiritual. Um lembrete das limitações humanas e da necessidade de transcendê-las. Na cultura popular, o 666 se tornou um símbolo de mistério, rebeldia e às vezes provocação. Apesar de suas associações sombrias, sua verdadeira essência reflete o eterno equilíbrio entre luz e sombra, falha e superação. Tem várias coisas, Baphomet. Depende do tipo de ocultismo que tá falando. Pô, Baphomet, mano, camada -1 de novo. Baphomet é um símbolo icônico com uma história complexa, frequentemente mal compreendida. Sua imagem é associada ao ocultismo e à filosofia esotérica e evoca conceitos de dualidade, equilíbrio e transcendência. Originalmente era o símbolo positivo, né? Mas também foi alvo de interpretações negativas em determinados contextos históricos e culturais. O nome Baphomet surge pela primeira vez na Idade... Tem coisa do Nero, tem coisa que é a quantidade de ouro que Salomão recebia, tem várias outras coisas. Tem o Rav, não sei. Tem várias coisas diferentes. Média, durante os processos inquisitoriais contra os cavaleiros templários. Eles foram acusados, entre outros supostos crimes, de adorar uma figura chamada Baphomet. No entanto, essas alegações Também é um símbolo alquímico, né? Baphomet é totalmente um símbolo alquímico. provavelmente eram fabricadas e sem base factual. A figura moderna de Baphomet foi popularizada pelo ocultista Eliphas Levi em seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Ele o descreveu como o Baphomet de Mendes, uma figura simbólica que sintetiza ideias esotéricas. Isso, as mãos é só Above Sobilou. Na representação de Levi, a cabeça de cabras representa a força Sobilou, né? Above Sobilou. animal e instintiva. Os chifres, símbolo de poder espiritual e conexão com o divino. Não, essa parada do príncipe francês que foi falar com o Papa, do nada os templários viraram inimigos, número 1 da Europa toda. Cara, é muito bizarra a história do cara. Ninguém sabe que foi conversado, mas era tipo, o Papa, tipo, meus templários são incríveis. Aí uma conversa com esse filho da puta virou treta. Cara, a gente nunca vai saber o que foi dito naquela sala. O corpo de andrógeno reflete a união dos opostos, masculino e feminino, luz e escuridão. O braço erguido e braço baixado representa o gesto que ilustra o princípio hermético, assim acima como abaixo, conectando o espiritual e o material. Tetas femininas e caduceu no abdômen representa fertilidade, vida, cura e equilíbrio. Chama na testa representa a iluminação espiritual e consciência superior. Apesar de seu simbolismo profundo, Baphomet é frequentemente associado ao mal ou à adoração demoníaca, devido a interpretações errôneas. É que botaram
a cabeça dele dentro do pentagrama virado para baixo. Aí não, aí pentagrama virado para baixo não pode. E preconceitos religiosos. Esse estigma é reforçado por sua estética transgressora, que desafia paradigmas culturais e espirituais tradicionais. O negócio de Lúcifer ali também. Cruz do Enxofre. A Cruz do Enxofre, também conhecida como Cruz de Leviatã, é um símbolo alquímico que representa o enxofre. Na alquimia, o enxofre simboliza a alma humana e é análogo ao masculino e feminino, representando o equilíbrio entre a vida e o universo. A Cruz do Enxofre é associada a um significado sinistro, representando um mundo com forças destrutivas, morte, desastre e que não está dando tudo certo. A Cruz do Enxofre também é frequentemente atribuída ao satanismo, mas foi usado pelos alquimistas europeus. Na alquimia, o enxofre, o mercúrio e o sal representam a tria-prima, ou as 3 substâncias primordiais. Sigilo de Lúcifer. O sigilo de Lúcifer é um símbolo esotérico associado à figura de Lúcifer, frequentemente interpretado como um arquétipo de iluminação, rebeldia e conhecimento. É amplamente utilizado em tradições ocultistas, especialmente no luciferianismo, onde Lúcifer é visto não como um demônio, mas como uma figura de empoderamento, individualidade e busca pela verdade. O sigilo de Lúcifer tem sua origem documentada no Grimorium Verum, um grimório de origem medieval ou renascentista, cuja primeira publicação conhecida data do século XVII. Esse grimório, escrito em latim e atribuído a um suposto alquimista chamado Alibec de Tebas, reúne símbolos, rituais e invocações ligadas à magia demoníaca e goética. Mas esses símbolos são bem populares. Eu tô esperando símbolos hardcore, pô. Pentagrama invertido. Não é possível. O pentagrama invertido é um símbolo com origens antigas que remonta às práticas mágicas da antiguidade. O pentagrama tradicional, com uma ponta para cima, era amplamente usado por civilizações como os gregos e babilônios, simbolizando a harmonia, equilíbrio e a supremacia do espírito sobre a matéria. Sua inversão, no entanto, começou a ganhar notoriedade durante a Idade... Cara, era pra, tipo, camada 5 começar mostrando Cabala. Já era pra ir, Cabala. Árvore da vida. Já era pra começar aí. Entendeu? Aí tinha que mostrar, sigilo de magia do caos. Camada 6. Sigilos de magia do caos, camada 6, interessante. Né? Sigilos dos selos salomônicos, da clavícula de Salomão. Camada 4, camada 5. Idade Média, quando foi associado a opostas forças à ordem divina. Aí especialmente deixou só os mais polêmicos pro final, pra cultura cristã do Brasil, né? Contexto de acusações de heresia e feitiçaria. Cadê o Black Sun, né? Black Sun é um polêmico pra caralho, que podia estar na camada 6, que foi usada pelo grupo lá do Bigodinho. Para um grupo de elite do Bigodinho, deu, né? Também tem a suástica tradicional, né? Não a do Bigodinho, mas de todas as culturas, né? A asiática, a indiana, a celta, as indígenas da América do Sul. Mais tarde, com o desenvolvimento do ocultismo moderno, ele foi reinterpretado como um símbolo de conexão com os aspectos materiais, instintivos e até rebeldes da existência. Hoje, o pentagrama invertido é usado em tradições como o satanismo moderno. Essa é a primeira camada, suástica. Representando liberdade, rejeição de dogmas e a aceitação do humano em sua totalidade, luz e sombra. Mais do que um símbolo do mal, ele reflete a dualidade inerente à nossa existência. Sigilo de Paimon. Ok, isso aí é... O sigilo de Paimon é um símbolo místico extraído da Ars Goetia. Não necessariamente bom, mas... é bom estar nessa camada. Uma parte do grimório medieval conhecido como a Chave Menor de Salomão. Aí, viu? Paimon é descrito como um dos reis mais poderosos entre os espíritos. A grana, hein, gente? Esse é o que dá grana. É que todo mundo gosta de fazer, ritual de Paimon. Vou fazer ritual de Paimon que eu vou ganhar dinheiro. Pode até ganhar, mané. Mas tu sabe que tem preço. Sempre tem preço. Porque nada que vem fácil, né? É permanente. Espíritos, mestre do conhecimento oculto, sabedoria e mistérios profundos. Tem Mamon também. O sigilo, composto por linhas geométricas intricadas, funciona como uma espécie de assinatura espiritual. Ele é usado por praticantes de magia cerimonial para invocar Paimon e acessar suas capacidades como o ensino das artes, ciências e filosofias ocultas. Embora historicamente associado à magia e aos grimórios da Idade Média, o sigilo de Paimon transcende seu contexto original, sendo reinterpretado como um símbolo de poder, autoridade e busca por iluminação intelectual. Mais do que uma ferramenta ritualística, ele representa a conexão com o desconhecido e a busca pela compreensão do oculto.
Nego usa pra ganhar dinheiro. Sigilo de Baal. O sigilo de Baal é um símbolo associado a Baal, uma das entidades descritas na Ars Goetia, uma parte do Grimório, a Chave Menor de Salomão. Baal é descrito como um grande rei demoníaco, governando sobre muitos espíritos e sendo capaz de conceder poder, invocar tempestades e proporcionar a capacidade de transformar a realidade. O sigilo de Baal é composto por linhas e formas geométricas, cada uma delas representando aspectos de poder e da autoridade do espírito. Usado em práticas de invocação e magia cerimonial, esse sigilo serve como um meio para estabelecer uma conexão direta com Baal, buscando auxílio em questão de liderança, controle e manipulação das forças naturais. Embora Baal tenha sido originalmente associado a antigas deidades e cultos, no contexto da magia goétia, o sigilo representa mais do que uma simples invocação. Ele é um símbolo do domínio, força e transformação, refletindo o desejo de conquistar o que está além dos limites naturais. Então é isso, esse foi o curioso iceberg. Esses últimos foram mais interessantes, que realmente pegou os negócios que a galera não conhece. Mas, pô, dá pra ter tirado metade desses símbolos aí e metido uns símbolos sinistros, cara. Porra, faltou o Black Sun, que é popular, dá pra ficar camada 3. Faltou os símbolos da teosofia. Faltou o símbolo... Pô, cadê o gnosticismo telêmico? Telema. Faltou telema. Faltou telema, dá pra ficar na camada 5. Entendeu? Deixa eu ver o que mais. Esse símbolo sumério, símbolo sumério, cadê, ó? Esse aqui não mostrou. Essa maioria mostrou, né? Porque muitos são símbolos de planetas, né? Não mostrou símbolos asiáticos. Mostrou o Taijito no máximo, né? Mas não mostrou os símbolos das famílias japonesas. Que tem outras criações. Mostrou a Magatama. Dá pra mostrar a Magatama, um símbolo muito importante, que é o negocinho do olho do Sharingan, né? Mostrou. Mas vai pro asiático, tem muita coisa diferente, né? Mas hoje em dia a busca do Google tá uma bosta. Ele mostrou, né, o Tori, mas... Aqui, ó, todos esses símbolos aqui, por exemplo. Aqui é o vídeo pra galera norme, né? O povo que tá de curiosidade. E é importante ter os vídeos pra galera de curiosidade. Pô, não mostrou Kabbalah. Muita coisa. Muita coisa pra mostrar. Mas pra galera que tá adentrando, né? Todo mundo entra de algum lugar. Então o vídeo vai ajudar o povo a conhecer um pouco mais. Mas eu acho que dá pra tirar esse moderno. Porque esses símbolos modernos não são modernos, pô. Tudo... No máximo coração. Coração dá pra ficar. Quando sai só iceberg de símbolo, eu não tenho capacidade pra fazer um vídeo desse. É prunoso, mas eu sou hardcore. Não sou hardcore não, pô. Eu sou só curioso. Hardcore mesmo é a galera. Mano, tem toda uma esfera ocultista no YouTube que vocês só procurar que vocês acham. Esse é o povo hardcore mesmo. Eu não sou nada. Eu estudo pra botar em RPG e história, só isso. Não acredito, mas também não vou testar. Não acredito, também não quero forçar pra ver a barra não. Clip-Off entrava junto da Sephiroth, né? Da Kabbalah. Enfim, um vídeo bom, vídeo legal, vídeo interessante. Minhas sugestões foram dadas. Ele pode fazer a parte 2 só com os símbolos Darkzeira. Não.